Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Rogério Cruz. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo daquela edição ou da série das edições referente à igreja da Ásia Menor, as 7 cartas que João escreve no livro de Apocalipse. Antes, eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos inscritos e você compartilhe aí no nosso canal. A proposta nossa é alcançar vidas através da pregação e principalmente o ensino da palavra de Deus para as pessoas. Pois bem, que Deus possa abençoar a sua vida. Então, compartilhe, aperte o sininho e fica aí atento às nossas edições, os nossos vídeos no nosso canal. Também, gente, a gente vai estar dando uma mudada aqui no nosso cenário futuramente. A gente está com uns projetos de mudar o nosso cenário, fazer uma coisa diferente aqui. O nosso canal é bem caseiro, nós estamos começando agora, mas acredito eu, conforme a gente vai progredindo, a gente vai estar aperfeiçoando mais o nosso canal para que você venha ter aí uma boa qualidade, não somente de conteúdo, mas também de imagem, de ambiente, mudar um pouco esse cenário aqui. Eu tenho certeza que vai ser para a glorificação do nome do Senhor. Pois bem, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte C. É a carta que João escreve para a igreja de Esmina. Essa carta está no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. E tem esse texto que eu citei aqui, que é um texto famosíssimo, né? Muitos pregadores usam quando a gente vai olhar para a área de perseverança cristã, de recompensa divina. Esse texto é muito citado em nossas pregações, nos nossos cultos, nos nossos ensinos. Bem, essa carta aqui é a menor carta que João escreve para as 7 igrejas da Ásia. Ela somente tem 3 versículos. É a igreja que se situava na cidade de Esmina. Esmina era uma cidade ali composta juntamente com as demais na Ásia Menor, e ali houve uma comunidade cristã. Uma coisa peculiar que a gente quer mostrar para vocês também é que Esmina, anos depois desse episódio, já tornou-se bastante conhecida pela comunidade cristã devido à figura de Policarpo. Policarpo, para quem não sabe, foi discípulo, segundo a tradição cristã, do apóstolo João. Ele cresce e se torna um bispo ou um pastor desta comunidade em Esmina. E segundo a história, ele foi martirizado, né, no período da perseguição do Império Romano. No Coliseu ele foi queimado vivo em fogueira. E então aonde que a cidade de Esmina tornou-se popular, conhecida até hoje, não somente apesar dessa carta que está aqui no livro da Revelação, mas também pela história da igreja, se tratando da figura de Policarpo. E uma história fantástica. Depois, se vocês quiserem ler livros como Mártires do Coliseu, outros que se trata também de história da igreja, vai tratar da biografia desse grande servo de Deus. Pois bem, a proposta nossa não é falar de Policarpo, né? A proposta nossa é falar sobre esta carta. Apesar que ela tem 3 versículos, mas ela tem um conteúdo fantástico, tá? Essa igreja aqui, Jesus, primeiramente, ele não condenou nenhuma atitude desta igreja. Simplesmente e fantasticamente falando, ele traz elogios para esta igreja. Se vocês observarem no capítulo 2 e no versículo de número 9, o texto fala que Jesus conhecia a tribulação e a pobreza daquela igreja. Bem, o que nós temos que entender de tribulação, pobreza, perseguição? Tribulação já estava se referindo à perseguição, que já estava instaurada ali naquela época, de uma parte do Império Romano e de outra parte também referente à comunidade judaica. Por quê? Porque se você descer um pouco mais o texto, lá no versículo 10, e também no versículo 9 também, vai dizer que essa comunidade aqui estava sendo perseguida por uma comunidade de judeus que se diziam judeus, mas não eram. E aí João até fala que são da sinagoga de Satanás. Então havia essa perseguição instaurada nessa cidade, instaurada sobre a igreja nessa cidade,
e aonde que vem o termo tribulação. Aquela igreja passar por muitas tribulações por causa da palavra de Deus, por causa da fé em Cristo. E Jesus continua prosseguindo, dizendo a segunda questão, que era que ele conhecia a pobreza dessa igreja. Interessante, na minha Bíblia aqui, ela é revista atualizada. E depois da palavra pobreza, na revista atualizada, está um entre parênteses, né? Algo destacado dizendo que tu és rico. Dizendo que a igreja ao mesmo tempo era pobre, mas ao mesmo tempo era rica. Quando João ele frisa a questão da pobreza daquela igreja, ele estava se referindo à questão material, à questão social. Por quê? Por vários livros de história da igreja que são aí lançados, escritos por vários historiadores, arqueólogos, vão dizer que por causa da fé em Cristo que havia ali naquela comunidade, então além deles sofrerem a tribulação, a perseguição, os cristãos de Esmina ficaram isentos de algumas coisas, por exemplo, de poder comer algumas coisas, fazer compras em mercados ou coisa parecida, e por causa disso aquela igreja tornou-se pobre no sentido físico, no sentido material, no sentido na questão do dia a dia, devido à perseguição que estava já instalada sobre os cristãos na cidade de Esmina. E por causa disso, o texto nos dá a entender que muita gente ali daquela comunidade passava por privações, passava até por necessidades básicas, mas Jesus prossegue dizendo que aquela igreja era rica. Quando o texto fala que a igreja era rica, não está falando no sentido material, no sentido físico. Não, quando o texto fala que a igreja era rica, está nos falando no sentido espiritual. Ou seja, no sentido que a igreja, por mais que havia a tribulação, por mais que havia a questão da pobreza, o caos social instalado sobre aquela comunidade, espiritualmente falando, aos olhos de Deus, aos olhos do Eterno, aquela igreja era rica porque ela preservava a fidelidade de servir a Cristo. Por isso que eu citei aqui o texto clássico, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Claro que aqui Jesus também está encorajando para que aquela igreja continuasse a perseverar por causa em prol do evangelho, até ao ponto da igreja ser, alguns cristãos no caso ali, serem mortos por causa da palavra de Deus. Então, Jesus fala, conheça as tuas obras, conheça a tua pobreza, conheça a perseguição, o sofrimento que vocês estão sendo aí levados, como citei aqui anteriormente, havia ali uma comunidade de judeus que dizia que eram judeus, mas na verdade não eram, era da sinagoga de Satanás. Vale lembrar que quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo, e até no próprio livro de Atos, a gente percebe que houve um embate também do lado da religião judaica. O judaísmo levantou contra o cristianismo naquela época, depois que veio a perseguição do império no final do primeiro século era cristão, no início do segundo século. E aí o texto prossegue dizendo que por causa do evangelho, João vai dizer no versículo 10, que alguns poderiam ser até lançados na prisão e ter uma tribulação de 10 dias. O fato é que essa igreja aqui tem muito a nos ensinar. Nós estamos vivendo uma geração que, no caso aqui no nosso país, a qual nós estamos vivendo, uma geração que se diz que é perseguida, que se diz que é oprimida, que se diz que está sendo perseguida. A gente vê aqui, irmão, uma coisa bem aqui forte nessa igreja, porque essa igreja já estava enfrentando as perseguições. Depois, se você quiser ler livros, a gente vai ver que os 3 primeiros séculos da igreja foram séculos negros para a igreja. A igreja, como tudo, foi severamente perseguida pelo Império Romano e muita gente perdeu a vida, muitos cristãos se tornaram mártires, e a igreja de Esmina se encaixa já nesse perfil
Então hoje nós percebemos que hoje eu posso até entender que haja uma perseguição moral, uma perseguição psicológica, uma perseguição no sentido simbólico, mas hoje nós estamos no céu. E a gente vendo aqui esse texto, Jesus encorajando os cristãos a ser fiel até a morte. E fidelidade era algo que havia de especial na igreja de Esmina. Fidelidade é algo também que está faltando na geração dos cristãos de hoje. A fidelidade é algo crucial na nossa vida cristã. O que é ser fiel? A palavra fiel significa ser de confiança, ou seja, se entregar totalmente a Deus, se entregar integralmente para Deus, sem reserva, ser fiel. E Jesus fala, ser fiel até a morte. Hoje, infelizmente, vocês me desculpem aqui, que eu vou dizer, eu percebo que há uma geração que está, além de ser infiel a Deus, e aí Tiago vai falar lá na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, infiéis, infiéis, ou outras traduções, adúlteros e adúlteras, porque a palavra adúltera implicada em Tiago é uma palavra simbólica, referindo à traição espiritual das coisas de Deus com as coisas do mundo. Aí Tiago fala, né? Infiéis, infiéis, não sabeis vós, aquele que ama o mundo constitui inimigo de Deus? Então, entendo que a igreja de Esmina, ela deixou de amar o mundo, quando fala mundo, é o sistema pecaminoso, e se entregou totalmente para Deus. E aí Tiago prossegue, né? Infiéis, infiéis, não ameis o mundo, não sabeis vós, aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus? Então, Esmina é uma igreja modelo de fidelidade, ao ponto, como o texto já falou aqui, até já mencionei, que alguns cristãos seriam até presos por causa do evangelho. E hoje eu percebo uma geração que nega Jesus brincando, nega Jesus por coisa boba. Além de não serem fiéis a Deus e a sua palavra, ainda nega Jesus por coisas bobas, banais, fúteis. E o texto, ele vai prosseguir dizendo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E aí o versículo 11 termina, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer ou ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que seria essa segunda morte? É o que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que lá no juízo final, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte ou a morte eterna. Então a promessa de Deus para esta igreja, e também é uma promessa de Deus para nós, porque se nós formos fiéis até a morte, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, nós não vamos sofrer a morte eterna, porque meu irmão, meu amigo que está aqui assistindo esse vídeo, não tem meio termo, tá? É dois caminhos, ou é céu ou é inferno, ou é eternidade com Deus, ou é eternidade sem Deus. Ou é os novos céus e nova terra e a nova Jerusalém que está aguardada para os salvos, que está registrada em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, ou é a segunda morte, que é o desprezo eterno, ou, né, como se diz aí, a morte eterna, o Gieno, o lago de fogo. Então não tem dois termos. E o caso aqui, Jesus está falando, ó, aqueles que vencerem não terão a questão de passar pelo processo da segunda morte. Então, meu irmão, seja fiel, permanece fiel, faça com os cristãos da igreja de Esmina, não venda a tua fidelidade, não venda aquilo que Deus já te deu, não venda, não troca, não faz nada que possa tirar de você a fidelidade. Faça como Nabote. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha que herdou dos seus pais e Acabe fez de tudo para tentar pegar aquela vinha, e o fato é que, se você ler o texto lá em Reis, você percebe que Jezabel faz uma trama para tirar a vida de Nabote,
para poder apossar da vinha e dar para o seu esposo. Mas Nabote, ele representa o quê? Uma geração de cristãos fiéis, uma geração de cristãos que não vende a sua vinha. Vinha ali faz de comunhão, faz de fidelidade, faz de herança. Então, seja o Nabote dessa geração. Não venda a sua fidelidade. Se precisar de morrer por causa do evangelho, faça isso, porque o texto diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por quê, pastor Rogério? Porque lá no tribunal de Cristo haverá uma coroa reservada para você, haverá uma coroa reservada para nós, haverá uma coroa reservada para a igreja, e nós vamos receber essa recompensa naquele dia, que será o dia do tribunal de Cristo. Então, permanece fiel, haja o que houver, seja perseguição, seja tribulação, seja pobreza, seja o que for. Paulo diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, a perseguição, a nudez, a espada. E ali ele enumera, né, uma série de situações que pode tentar nos separar do amor de Cristo, mas nada pode separar do amor de Cristo, porque nós somos chamados por Ele, somos escolhidos por Ele. Então que Deus te abençoe. Ser fiel até a morte. Seja fiel como a igreja de Esmina e não deixe que nada abale a sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima edição, aonde que nós iremos falar de uma outra igreja que está no livro de Apocalipse. Deus te abençoe e até lá.